Olá, nesse vídeo vamos fazer a 11ª questão da prova de Matemática EFON ano 2005. Essa questão ele pede para que você calcule o diâmetro do pistão. Para isso ele te dá algumas informações e a primeira delas é que implicitamente ele está dizendo que o volume deste cilindro aqui é de meio litro. Essa é uma das informações que ele te dá de forma implícita, já que ele dá a seguinte informação: o volume mínimo é de meio litro. Então ele se refere ao cilindro que tem altura H, né? E ele diz que a razão de volume máximo e volume mínimo é 10:1. O volume máximo a gente precisa entender como sendo o cilindro formado, aliás, o cilindro que tem altura L, né? L mais H. Então, esse cilindro ele se refere ao volume máximo. Sendo assim, a gente pode calcular o volume do cilindro de altura L mais H, que eu vou denominar simplesmente por V. Através de uma regra de 3, você chega a essa conclusão, né? Que V está para meio litro, o volume máximo está para meio litro, assim como 10 está para 1, conforme o enunciado nos diz. E portanto você tira a informação de que o volume máximo, ou o volume do cilindro de altura L mais H, é de 5 litros. Outra coisa importante a declarar é a seguinte: as medidas L, H e D, elas precisam estar em centímetros para que haja correspondência entre o resultado final e a alternativa correta. Essa informação ela não está presente no enunciado, o que pode fazer com que o candidato se desespere na obtenção do próprio resultado, uma vez que ele não levou em consideração o fato de que as medidas nesse desenho aqui, nesse esquema, estão em centímetros. E por causa disso, a gente precisa transformar o volume em litros, que a gente achou V igual a 5 litros, para unidade de medida centímetros cúbicos, né? Já que é uma correspondência possível. A gente sabe que 5 litros é 5 decímetros cúbicos. E 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Então, na verdade, você tem 5000 centímetros cúbicos aqui, como sendo o volume daquele cilindro de altura L mais H. Certo. O interessante é dizer que o H ele não consta nas alternativas. Ou, se consta, a alternativa que contém ele está errada. Sendo assim, eu vou trabalhar com o L aqui, essa medida L, e portanto eu vou trabalhar com esse cilindro que eu vou destacar em laranja. Então, esse cilindro aqui é o cilindro com o qual vamos trabalhar para obter uma expressão para o diâmetro do pistão. Note que ele tem a altura L, base comum a todos os outros cilindros desse problema. Eu disse anteriormente que o cilindro de altura L mais H tem volume 5000 centímetros cúbicos, e esse cilindro de altura H, esse cilindro aqui, ele tem 0,5 litros, ou seja, 500 centímetros cúbicos. Isso faz com que o volume do cilindro amarelo, ou laranja, tenha 4500 centímetros cúbicos, certo? E agora basta você aplicar a fórmula para se calcular
volume de um cilindro, que é a área da base. Note que o raio pode ser reescrito como o diâmetro dividido por 2, e você levar ao quadrado esse raio é fazer d sobre 2 ao quadrado, que dá exatamente isso, vezes a altura, que é o L, ou, como está lá na resposta correta, AB, né? Medida do segmento AB ou simplesmente AB. Aqui ele pede também para que você trate o π, essa constante, como sendo na verdade 3. Então eu apenas vou fazer a substituição de que π, nesse caso em particular, vale 3. E agora você está apto a fazer as contas. Eu vou dividir por 3 dos dois lados da equação, e aqui você vai ficar com 1.500 centímetros cúbicos, né? Não devemos nos preocupar com a questão da unidade, porque eu estou considerando que todas as medidas aqui presentes nesse esquema estão em centímetros, e necessariamente isso aqui está correto, pelo menos dimensionalmente falando. Certo, e aí eu vou passar o 4 multiplicando pelo 1.500 e vai ficar 6.000, né? Com isso, a gente pode dizer que D é igual a raiz de 60 vezes 100, né? Dividido por L. E aí você vai precisar fazer algum trabalho algébrico para, de fato, chegar na alternativa correta. Bom, 60 você pode escrever como sendo... só vendo se não há nenhum erro aqui. Bom, tá tudo certo. 60 você pode escrever como sendo 15, aliás, 12 vezes 5, e 12 você pode escrever como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Então, dito isso, você chega nessa expressão aqui. Racionaliza o fator L ali embaixo, né, do denominador, e você chega nisso. Então, tá tudo certo, né? Eu disse que anteriormente 60 pode ser escrito como 5 vezes 12, e o 12 pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Então, você vai perceber que o 2 ao quadrado cai para fora da raiz, aquele 100 cai para fora como 10, então já ficou 2 vezes 10, que é 20, tá tudo ok fora da raiz. E dentro ficaria o 5 e o 3, né? Então 15, portanto, dentro da raiz. Aí eu racionalizo o L e fica essa expressão aqui. Claro que para você ter essa expressão em particular, você tem que considerar que todas as medidas dadas nesse esquema estão em centímetros. Caso contrário, você poderia chegar em quaisquer outras variações dessa expressão aqui. Esse foi o vídeo e até a próxima.